Estamos aí mais um webinar em casa, né? De home office. Queria pedir para vocês darem um feedback aí para a gente do som, da imagem. Se vocês estão nos ouvindo, se a imagem tá legal, por favor, sinaliza aí no chat para a gente, por Ok. gentileza. Aí, Bom dia, bom dia. Obrigado, aí, gente. tudo Como é que tá o som? tranquilo, Tá ok? Imagem tudo também? ok. Obrigado, Gilberto. Obrigado, Gerson. A nossa imagem nunca vai estar ok, né, Rony? Pois é, né? Fosse uma imagem melhor, né, cara? Você é a pessoa mais bonita, né, Pô, cara? né, cara, esse negócio. Feriado, 21 de abril, o cara Pois é, lá. gente. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer muito a presença de vocês em pleno feriado. Eu sei que não muda muita coisa, né? Feriado e dia normal pra gente nessa quarentena. Parece que tudo é a mesma coisa, a gente não sabe mais quando é segunda e quando é domingo, mas estamos aí, né? Todos no mesmo barco. Isso aí. Gente, eu vou Importante. só. Desculpa, Ana. Pode Não, falar. a gente não sabe o que é segunda, o que é domingo, porque a gente está trabalhando o tempo todo, né? Não porque a gente não está. Exato, gente. Bom, ó, são 10h03. Vou esperar só dar 10h05 para o pessoal ir se acomodando nas cadeiras e para a gente poder começar aqui esse nosso bate-papo. Desde já eu peço a participação de vocês, a interação, que essa é o maior objetivo, né? Que a gente troque conhecimento, a gente troque experiência, que a mensagem consiga alcançar todo mundo, que seja de fácil entendimento para todo mundo. Senão não faz sentido para a gente. Isso aí. Então, Aí, hoje está eu e o Anderson aqui. Para quem ainda não conhece a gente, eu sou responsável do departamento de engenharia. O Anderson vai se apresentar, ele é o responsável pelo nosso departamento de vendas. isso aí. Anderson, quer fazer as honrarias, por favor? Então, mas é mais ou menos isso aí, exatamente isso que você falou, né? O Raoni, eu e o Raoni, a gente tá na Win desde o início da operação. O Raoni é responsável pelo departamento de engenharia, eu cuido da área de vendas. A nossa ideia é passar por esse assunto tão importante no nosso segmento aqui durante essa próxima hora e mais alguns minutos aí. A gente tem notado ao longo do tempo, conforme a gente vai evoluindo, né, nesses webinars que a gente tem feito, que a interação entre a gente é aquilo que de mais enriquecedor pode acontecer. Então, a ideia é a gente, de fato, responder as perguntas de vocês, trazer os assuntos que são, de fato, relevantes para o nosso mercado à tona para a gente responder, e aquilo que a gente está apresentando nos slides é só uma linha que a gente traçou para definir os assuntos mesmo. Mas a ideia é mesmo encher o Raoni de perguntas e eu tô aqui para mediar o caos. E, e é isso só que acontece. É É isso só aí, isso. gente. Bom, 10h05, vamos começar então. O Anderson já resumiu bastante qual é a nossa ideia, então peço que vocês interajam, tá? Por favor, na medida que vocês julgarem necessário. E aí a gente vai tentando responder todo mundo, batendo um papo aqui. Beleza, gente? Então vamos iniciar. A gente vai falar hoje sobre funções de proteção de inversores fotovoltaicos e vamos dar exemplos mais especificamente do que a gente trabalha, que são inversores da Solis e inversores da Fronius, tá bom? E iniciando, eu gostaria muito que vocês conseguissem ver o meu mouse na tela, mas eu acho que não é possível. Vocês conseguem ver eu movimentar o mouse em cima do slide? Não, né? Eu acho que consegue. Tem uma opção ali que você. Tem uma opção ponteiro ali que você consegue clicar, Raoni, embaixo do slide. Eu fiz isso agora, mas eles estão vendo eu mexer o mouse, não você. Ah, seria onde isso? Bem embaixo do slide, assim, tem Ah, um. tá, tá, tá. Clica ali no mousezinho, ponteiro, você consegue mexer o mouse ali. Beleza, vamos ver aqui então. Tá aparecendo? Tá, parece sim. Ah, Aparece legal, teu gente. nome do Vocês, lado. con- vocês conseguem ver, gente, na tela aí o meu mouse? Consegue, pô? Consegue sim. Ah, que legal. Isso é importante.
Então vamos lá. Esse slide aqui, gente, na verdade é um diagrama bastante simplificado, claro, né? Da estrutura interna de um inversor, tá? Óbvio que a gente não vai se ater aqui a detalhes construtivos de eletrônica de potência. A ideia é só que vocês consigam assimilar o funcionamento básico, padrão de um inversor interativo, né? Como muitos chamam, um inversor string, um inversor solar fotovoltaico, tá, gente? Então, aqui no caso de um inversor que a gente usa para sistemas conectados à rede, né? A entrada CC, né? Ela é totalmente proveniente do painel fotovoltaico, né? São dos módulos fotovoltaicos, que está aqui representado por esse desenhozinho aqui dos módulos, né? E ele vem para o primeiro estágio de conversão, CC-CC, né? Na verdade, esse estágio de conversão aqui, ele gera sempre uma tensão adequada nesse link, né? Esse link aqui, CC, que também é um capacitor, e no caso de inversores que são conectados à rede, esse conversor CC-CC normalmente ele efetua, né, o algoritmo aqui de MPPT, como vocês podem ver aqui, né, tem a tensão e a corrente que vem proveniente do painel fotovoltaico, e ele executa essa MPPT aqui, e aqui vem uma tensão já nesse primeiro estágio de conversão, uma tensão estabilizada para o segundo estágio de conversão aqui, CCCA. Inversores que são para sistemas off-grid, isso aqui atua como um elevador de tensão apenas. Mas aqui, para sistemas conectados à rede, ele efetua esse MPPT aqui. Tá bom, gente? Um ponto interessante é que o inversor ele precisa de uma determinada tensão CC aplicada nesse link aqui para que ele não desarme por subtensão, que a gente vai falar mais à frente sobre cada uma das proteções. Portanto, essa tensão mínima que ele precisa é que a gente chama de tensão mínima de trabalho do inversor, tá? Esse link aqui ele é um capacitor, também eletrolítico, né, que tem função de armazenar energia e de filtragem. E a utilização desse conversor que eu estou falando aqui, né, que anteriormente eu citei, em conjunto com esse segundo estágio aqui de conversão, CCCA, ele possibilita, na verdade, em muitos casos, uma economia de módulos, painéis fotovoltaicos na instalação, porque, em geral, esse conversor CCCC, ele amplifica a tensão de saída produzida pelos arranjos fotovoltaicos para um valor adequado ao segundo estágio de conversão, CCCA, conectado à rede elétrica, tá? Esse controle aqui que tem no barramento CCCC, ele é imprescindível e tem como principal função deixar essa tensão fixa, de fato, que é a tensão para a tensão aqui de CCCA, na entrada do estágio de conversão CCCA, tá? Logo depois aqui, ele tem um indutor, um filtro, ele serve como filtro, na verdade, e no caso de sistemas conectados à rede, ele também atua como acoplamento à rede elétrica. Tá, gente? Então, basicamente, bem obviamente, bastante resumido, esse é o funcionamento de um inversor padrão para sistemas conectados à rede. Aqui a gente começa a mostrar uns exemplos, né, de padrão de conexão a algumas concessionárias. Esse exemplo aqui é da Copel. E aqui já começa a mostrar algumas proteções, alguns relés de proteção. E a ideia aqui é mostrar que o padrão ele meio que se repete. Óbvio que tem algumas características e exigências que são pertinentes a cada concessionária, mas o padrão ele costuma se repetir. Então você pode reparar, né? Aqui é a representação de um inversor fotovoltaico com as proteções internas a ele, certo? Aqui tem antilhamento e algumas proteções que, para quem ainda não conhece esses códigos aqui, a gente vai comentar sobre cada um deles um pouco mais à frente. Aqui seria em rede de baixa tensão, rede de média tensão, o padrão da Copel. Se a gente mudar aqui, por exemplo, para um padrão que também é da Copel e de mini geração, repara que existem proteções que são já pertinentes à rede, independente do inversor, independente de ter um sistema fotovoltaico ou não.
já existem proteções da própria rede, que não tem tanta alteração assim, mas você pode ver que o padrão ele meio que se repete. Aqui a gente está falando da Copel, aqui a gente está falando, por exemplo, de um padrão CEMIG. Aqui você pode reparar que aqui é um padrão sem inversor, por exemplo, né? E ele tem as proteções de subtensão, de sobrecorrente, sobre frequência, independente de ter um gerador, independente de ter um inversor, um sistema de geração fotovoltaica ou não. Aqui o padrão da CEMIG com um sistema híbrido, né? Solar ou eólico, mais diesel ou gás. Você tem o inversor, tem as proteções, aqui tem a medição, e a gente vai começar a detalhar, mas eu passei os 4 slides aqui rápido, só para vocês verem que o padrão ele meio que se repete, tá? E pegando aqui do primeiro padrão, para a gente começar a detalhar um pouco mais, essas proteções aqui, gente, elas são internas ao inversor, elas se repetem em todos os inversores, são proteções obrigatórias no equipamento. E para quem ainda não está muito familiarizado, né, para quem não é da área de engenharia, de elétrica, talvez o pessoal eletrotécnico vai ter uma noção um pouco melhor disso, mas o que seriam essas proteções, né? No que elas consistem, o que é... Quem nunca ouviu falar em relé de proteção, o que é um relé de proteção, né? Então, esses relés eles têm como função detectar anormalidade no sistema elétrico e evitar e enviar, aliás, desculpa, comandos de acionamento para o equipamento. Perfeito? E esse equipamento ele pode ser um disjuntor, por exemplo, pode ser o próprio inversor, que eles irão isolar uma parte do sistema que esteja defeituoso ou o equipamento por inteiro, né? Dependendo do tipo de anomalia que você tem ali no sistema. E a gente costuma dizer que para eles realizarem bem essas funções, os relés, né, eles precisam ter umas características que a gente se baseia, que a gente chama de confiabilidade, sensibilidade, seletividade e velocidade, né? Isso são conceitos, tá? Existem definições disso em materiais, vocês podem dar uma verificada depois, mas ele se baseia, por exemplo, a confiabilidade é relacionada diretamente a como esse equipamento ele deve operar, né? Ele deve operar sempre que for necessário e não operar de forma indevida, por exemplo, né? E quando a gente fala de sensibilidade, a gente fala, isso quer dizer que esses relés eles têm que responder àquela anormalidade numa sensibilidade com a menor margem de tolerância possível. Que mais que eu comentei? Quando eu falo de seletividade, eles devem operar apenas para o defeito naquela zona ali protegida. E quando a gente fala de velocidade, né, a gente fala que ele tem que possibilitar o isolamento da parte defeituosa do sistema no menor tempo possível, tá? Então, o relé de proteção ele se baseia nesses quatro pilares como características funcionais, como característica funcional dele, tá? E dentro do inversor, essas principais proteções aqui, elas são proteções de sincronismo, proteções de subtensão e sobretensão e proteções de frequência, tá, gente? Obviamente, sem comentar do antilhamento que, que já está aqui dentro do inversor aqui. Então, antes de eu começar a comentar, o Gilberto perguntou aqui, por que ainda não existe a função 67 inversores? Já que é uma função de sobrecorrente, porém direcional. Exatamente, Gilberto. É porque, na verdade, se você for pela tabela ANSI lá dos códigos, essa função 67 ela tem várias aplicações diferentes, né? Como se fosse assim. Por exemplo, como você falou, essa função 67 a 32, por exemplo, são relés direcionais de potência e corrente, né? E que não são encontrados de fato dentro do inversor, mas o inversor ele tem outros sistemas de proteção contra a sobrecorrente, que não o relé do código 67. A gente vai detalhar um pouco mais, tá, Gilberto? Para frente. Então, comentando sobre esses que são obrigatórios dentro do inversor, independente da rede na qual você está sendo conectado,
tem o objetivo de cada um deles, obviamente, né? Então eu vou tentar comentar, vou tentar falar sobre cada um deles aqui. E vamos usar esse slide aqui primeiro como exemplo, que tá mais nítido. Eu não sei se está tão nítido esses exemplos aqui que estão menores a letra. Vocês estão conseguindo enxergar bem? Isso aqui é uma imagem recortada, eu não sei se ela está muito nítida para vocês aí na tela. Depois vocês me deem um feedback, por favor. Mas aqui eu sei que tá melhor porque está mais aproximado, então eu vou ficar nesse slide aqui por enquanto para a gente falar dessas proteções. Não dá para ler os números, Johnny, na outra Não imagem dá, menor. Não na dá. outra, eu imaginei. Nessa aí até dá, mas na outra fica um pouco complicado. Fica a pessoa esteja com um monitor muito grande. Tudo bem, não tem como eu aproximar a imagem aqui, mas dá pra gente ir comentando, tá? Eu vou fazer os comentários aqui e depois eu vou avançando nos slides e vendo como é que a gente consegue comentar. Vamos lá. Eu vou deixar para falar do relé de sincronismo um pouco mais à frente, que tem um slide que a gente trata só dele, tá? Então, falando, por exemplo, aqui do 27, que é subtensão, né? E ele tem por objetivo evitar situações de subtensão prolongadas, né? E quando que ele opera? Ele opera quando a tensão for menor que a tensão mínima admissível, tá? O relé ele vai atuar, aí dependendo do sistema, ele vai disparar disjuntores, né? Dentro do inversor, ele vai alarmar o inversor. E um ponto interessante é que essa proteção em específico, às vezes ela é combinada, em algumas lógicas, ela é combinada com a proteção de sobrecorrente. Tá? E aí entra, por exemplo, o que o Gilberto comentou aqui. Ela é combinada com uma proteção interna de sobrecorrente para melhorar aquela caracterização ali de curto-circuito. Tá? Falando aqui do relé de sobretensão, que é esse relé 59, ele tem por objetivo proteger o sistema contra sobretensões, né, de maior duração, e isso quer dizer o seguinte, que quanto maior a amplitude, menor o tempo de tolerância. Correto? Vocês compreendem isso? E ele opera quando a tensão for maior que a tensão máxima admissível, tá? E esse relé atua nesse sentido. Falando aqui do 81, que é de frequência, né? Sub ou sobre frequência. Na verdade, o objetivo é o mesmo, né? Ele atua quando existe uma falha na rede, que pode ocasionar, por exemplo, o ilhamento desse sistema. E aí o aumento ou diminuição dessa frequência é que determina, na verdade, a atuação dessa proteção, tá? Tanto para sub quanto para sobrefrequência. E o legal de comentar sobre essa proteção é que, às vezes, é um pouco. Eu sei que, às vezes, esse assunto é um pouco difícil de você enxergar de forma assim palpável, né? Como é que funciona de fato fisicamente todas essas proteções, essa atuação de fato do relé. Nesse relé de sub ou sobrefrequência, essa proteção, ele calcula a frequência elétrica, considerando uma medição ali de no mínimo um círculo daquela forma de tensão no qual esse relé está conectado. Tá, gente? Então, assim, e o antilhamento, né, que é a clássica, que é comentada sempre em qualquer curso, em qualquer webinar que seja falado sobre proteção de inversores, e a gente sempre fala de antilhamento, que é não permitir, a gente vai falar também um pouco mais à frente, especificamente, mas para não permitir que o inversor ele opere em ilha, né? Isso significa que você não pode permitir que você esteja energizado enquanto uma rede em volta, de forma bem didática isso, uma rede em volta de você esteja desenergizada por vários motivos, tá? Isso está na norma, inclusive tudo isso aqui é necessário para que o equipamento seja homologado. E para que ele tenha em metro, para que ele seja certificado, ele obrigatoriamente tem que ter no mínimo essas proteções aqui. Aí, dependendo, obviamente, da potência instalada do seu projeto, da sua planta, essas proteções variam, tá, gente? Elas passam a ser mais restritivas,
elas passam a ter maiores exigências porque você está falando de cargas, né, de potências muito elevadas, de tensão de operação elevada, de correntes muito elevadas. Então, as proteções, obviamente, elas precisam ser diferentes. Por enquanto, está claro, gente? Vocês estão conseguindo acompanhar? Dá um ok aí, se está muito rápido, se está didático. Eu quero que todo mundo acompanhe para a gente conseguir ter pelo menos um entendimento mínimo, de conseguir uma linguagem homogênea aqui sobre Paola. Paola está aí, Anderson. Essa Paola é nossa fiel assistente aqui, assistente no sentido de assistir, né? Aqui os nossos. É que fugiu a palavra. Espectadora seria melhor. Isso aí, a nossa cliente mais assídua, colabora muito para o nosso web. Cara, a Paola é demais. Paola, inclusive, quando essa pandemia acabar, você tá aqui, ó, oficialmente convidada para tomar um café com a gente na UIN, tá? Eu sei que você é cliente já de algum consultor nosso, do não lembro. É do Felipe, né? Isso. A gente tem que fazer um webinar com a Paola. Você vai ser a nossa convidada, exatamente. Então vamos lá, gente. Tá didático? Eu quero que todo mundo entenda da maneira possível o que a gente está comentando aqui, sem ficar uma linguagem muito esquisita. Então, vamos prosseguindo aqui. Anderson, depois você vai vendo as perguntas aí, tá? Que eu não vou. Me dá, por favor, um ok aí pra gente poder continuar. Gente, desculpa. A gente nem vai considerar o quão irônico é faltar luz na casa de um engenheiro eletricista dentro de um webinar sobre sistemas de fotovoltaicos. Meu Deus do céu. Aí, Eduardo, é isso aí. Off-grid é a solução. A gente tem que acabar com esse negócio, cara. É Não isso, é possível, cara. É isso. Gente, por favor, me perdoem, tá? Enfim, tá todo mundo aí, né? Todo mundo aqui ainda. Não desiste não, gente. Desiste não. Vamos lá. Meu Deus do céu, que situação. Aí, tipo assim, acho que a gente voltou uns slides aí meio que sem perceber, mas a gente tá falando tudo de bem. algumas proteções. Então, assim, deixa eu fazer um overview rápido aqui. Falamos dessas proteções básicas aqui e perguntei se estava legal para vocês, né? Para a gente poder caminhar aqui nos slides. Então, vocês viram aqui que as proteções dos inversores, elas se repetem, elas são obrigatórias, tem uma exigência mínima e que vai aumentando conforme o tamanho da potência instalada do seu projeto, do seu inversor, obviamente de quanto de potência você está conectando na concessionária, você está injetando na concessionária. Então, aqui é um pouco mais do que a gente já falou sobre as proteções de sub e sobretensão, sub e sobrefrequência, e relé de sincronismo, antilhamento. Aqui não tem antilhamento, aqui é sem inversor. E aqui um padrão híbrido, né, de um sistema híbrido. E aqui sim tem que ter o antilhamento do inversor. Mas ok, vamos. Ramiro, no breakzinho resolveria. Resolveria, cara, é verdade. Mas na verdade, cara, eu tô com o notebook aqui que ele continua ligado, né, na bateria do notebook. O problema é que a internet cai. Então eu até tentei rotear do celular aqui, mas enfim, vamos nessa. Então, falando aqui, né, desses mesmos requisitos de proteção para geração distribuída, e aqui a gente consegue entender sobre o que eu estava falando, de conforme a potência instalada ela aumenta, as exigências de proteções elas começam a ficar mais restritivas, elas começam a ser um pouco mais complexas, exigem mais proteções. Então, por exemplo, vamos fazer um bate-bola aqui sobre essas proteções rapidamente. Então, a gente tem aqui o elemento de desconexão. Estão vendo o mouse, né, gente? Sim. Eu deixei marcado. A gente tá vendo assim, tá vendo assim. Beleza. Você vê que é obrigatório para qualquer projeto de geração distribuída, conectado, independente da potência. Elemento de interrupção também.
transformador de acoplamento somente em projetos de mini geração, proteção de sub, aí aqui começam as exigências que são padrões para todos, né? Começa que eu digo dos relés de proteção. Proteção de sub e sobretensão, perdão, sub e sobrefrequência, e depois aqui proteção de sobrecorrente, relé de sincronismo e antilhamento. Todos essas outras proteções aqui, né, contra desequilíbrio de corrente, proteção contra desbalanço de tensão, sobrecorrente direcional, sobrecorrente com restrição de tensão, são para projetos maiores, né? Que aí são os relés, por exemplo, o 78 de medição de ângulo de fase, o 67, né, como o amigo aqui, o Gilberto comentou, que é relés direcionais, tanto de corrente quanto de potência. E tem também em algumas conexões sem exigência da proteção de a 51, né, na verdade, que ela diferencia sobrecarga de curto-circuito, né? Mas que não é exigido como. Não cai em exigência mínima para inversor, para qualquer tipo de inversor. Então, prosseguindo aqui. Aqui a gente tem um exemplo. Oi. Só para. Acho que o Gilberto fez um comentário. Você pode voltar ali nos elementos de desconexão? Posso. Boa, na verdade, eu não entendi se foi uma afirmação ou uma pergunta dele relacionada ao elemento de desconexão ser obrigatório ou não para geração distribuída do inversor. Então, Gilberto, é porque aqui entre parênteses está DSV, né? Que seria um dispositivo de seccionamento visível. Isso, na verdade, caiu lá se eu não me engano, foi pelo Prodist, no módulo 3 do Prodist, se eu não me engano, é lá, tá? Não tenho certeza absoluta. Se é lá, quem souber pode poder confirmar para mim. Não sei se é lá no Prodist, no módulo 3, ou se é na própria 414 ou na norma que tornou não obrigatório o uso de um dispositivo visível de seccionamento. Foi na 687, né, Marcos? Beleza. Então, na atualização da 482, caiu a necessidade de ser obrigatória o dispositivo visível de seccionamento. Era isso? Era isso. Isso aí, exatamente. Eu acho que lá no Prodist tem isso também, tá? Acho que lá eles tratam disso também. Não tenho certeza, mas depois eu posso verificar. Deixa eu andar um pouquinho aqui. Aqui, na verdade, são os valores nominais, né? O que é permitido, né, de tensão mínimo e máximo ali, na verdade, e o tempo de desligamento, que é a proteção, na verdade, também do equipamento, caso o nível de tensão esteja muito abaixo ou muito acima, e a frequência a mesma coisa. Então, a gente tem aqui os valores mínimos e máximos, que inclusive são parametrizáveis no inversor, exatamente nessa faixa de frequência aqui de subfrequência e sobrefrequência. É um dos parâmetros que a gente consegue manualmente alterar no inversor. E aqui ele diz que na norma estabelece esses requisitos para conexão na rede de energia, né? Então, se a tensão ela tiver menor do que 80% da nominal, ele tem esse tempo de 0,4 segundos de desconexão, e se ela tiver 110% maior que a tensão nominal também, ela tem a metade do tempo aqui de desligamento. Isso vale para tensão e frequência, que são justamente as grandezas que o inversor ele precisa utilizar da rede para entrar em sincronismo com a rede, né? A gente sabe que tensão e frequência são grandezas que a concessionária ela tem por obrigação, tá? Isso é uma obrigação da concessionária fornecer tensão e frequência constante. Óbvio que tem os limites de oscilação, mas dentro desse limite permitido de oscilação, a concessionária ela tem que fornecer constantemente, tá? Tensão e frequência dentro desse range aí. E o inversor ele enxerga justamente tensão e frequência para poder conectar e entrar em sincronismo com a rede, né?
E eu sei que talvez isso seja um ponto um pouco desconhecido, não sei, posso estar enganado, mas por que é tensão e frequência? Né? Na verdade, corrente e potência depende da instalação, depende da carga, depende de outros fatores, não são grandezas que dependem da sua conexão em si, da paralelização ali com a rede da concessionária. Então, a obrigação, o que cabe à concessionária é fornecer tensão e frequência dentro desse range permitido por norma. Tá, gente? Avançando um pouco, e aí falando do sistema de ilhamento, que a gente já comentou um pouco, né? Isso é o mais difundido, é o que é mais comentado. O desenho é bem explicativo, né? Então aqui se trata de uma casa aqui no meio, uma instalação que tenha um sistema fotovoltaico ou de outra fonte, mas que se enquadre em GD, em geração distribuída. Quando você tem essa geração própria e a rede externa a isso está desenergizada ou por alguma falta ou por algum efeito de manutenção, você não pode causar esse efeito de ilhamento. Você não pode estar energizado, em termos práticos, enquanto a rede externa, né, ao seu redor ali, ela tá desenergizada. E aí, aqui tem 3 pontos que dizem o porquê disso, né? Mas isso aqui é bem simples de entender. Primeiro que numa eventual manutenção da concessionária, você pode estar oferecendo risco ao profissional de manutenção que está efetuando reparo ou alguma melhoria, enfim, que esteja atuando ali naquele local, na rede externa, você pode causar acidente, pode prejudicar a própria instalação e a própria vida do profissional que está ali naquele momento ali fazendo a manutenção da rede, tá? Conforme está dizendo aqui, né? A linha energizada ela pode ser perigosa para o profissional de manutenção. E o religamento do sistema pode causar danos aos equipamentos de distribuição ou qualquer outro equipamento conectado, tá, gente? Devido a justamente o fechamento fora de fase e desequilíbrio da rede. É bem, bem autoexplicativo, né? Isso aqui é bem simples de entender. Caso alguém tenha alguma dúvida, a gente pode ir comentando. E aqui o relé de sincronismo, como a gente já tinha comentado, né, gente? Que a principal função dele é fazer essa sincronização com a rede, e ele opera, na verdade, fazendo essa comparação de amplitude das fases, amplitude e fase das tensões do sistema envolvido ali na conexão do inversor. Perfeito? Caminhando aqui um pouco, depois eu vou ler aqui, tá, gente? Vamos lá. Eu acho que ficou um erro de digitação aqui nesse 87. Eu acho que era 81 aqui, que é o relé de sobre ou subfrequência, tá, gente? Não é 87 ou 81. Mas, bom, eu acho, né? Deixa eu ver se é isso mesmo, exato. Beleza, isso aqui a gente comentou um pouco lá atrás já sobre essas proteções. Elas são parametrizadas automaticamente quando o inversor é conectado. Esses parâmetros aqui, gente, eles são do inversor Solis para qualquer um deles, tá? Então, sempre que você for entrar nas configurações do inversor Solis, esses aqui são os códigos dos parâmetros para tensão e frequência, tá? Aqui na esquerda, tensão, sobretensão, né, OV, né, de overvoltage, o N aqui de under, aliás, sobre e subtensão, e aqui sobre e subfrequência. E aqui o limite de parametrização. Por exemplo, a tensão, o tempo de desconexão de 0,1 segundo a 9 segundos é parametrizável, e você vê aqui que a frequência ela também é parametrizável de acordo com os limites permitidos por norma. Tá, gente? Aqui é um gráficozinho de tensão e frequência em função do tempo.
ele tem o tempo de desconexão para cada nível de overvoltage ou de sobretensão ou sobretensão, ele tem um tempo diferente de desconexão que é parametrizável. Eu vou falar depois mais detalhado sobre esses parâmetros, um pouco aqui na frente, mas o importante é vocês entenderem aqui que o inversor da Solis ele já vem parametrizado para a rede Brasil, para a rede do Brasil. Você só vai precisar fazer algum ajuste caso a sua rede tenha algum comportamento diferente, um pouco ali do nominal, de repente uma tensão de final de linha ou uma instalação rural que você tem a tensão nominal já acima, por exemplo, de 220, né? Isso é muito comum, a gente aqui no dia a dia a gente lida praticamente todos os dias com isso, de precisar parametrizar o range de operação da tensão do inversor por conta do fornecimento, da tensão de fornecimento da concessionária. Tá, gente? Apareceu uma pergunta, eu ia esperar para a gente responder de repente no slide onde a gente vai falar de Frones, mas do Adonis Castro. Ele falou que está com um problema em um conjunto que tem um inversor Frones, está relacionado à sobretensão e está numa rede rural, onde a tensão está muito alta, de 260 volts. E ele está perguntando se ele vai ter que usar transformadores para isso, para resolver isso. Não. A tensão de alimentação é 220, é isso? Cadê? Onde está isso, Anderson? Aqui no chat. Tá um pouco depois do post da Sabrina. Então, range de tensão do Prodigy, estou com problema no conjunto. Ah, tá, aqui. Estou com um problema em um conjunto Frones. Estou com esse problema em uma rede rural, onde a tensão está muito alta, 260 volts. Adonis, na verdade, assim, transformador você não vai ter. Você teria que usar transformador se a tensão fosse 380. Mas eu acredito que não, né? Você está numa instalação onde a tensão. É 220, a tensão de falar fase. Aqui. Ah, tá. Aqui a tensão de fase é 127, você está usando fase na conexão desse inversor, né? Provavelmente. Na verdade, você não vai precisar de transformador, você só vai ter que ajustar esse range de operação do equipamento, tá? Existe um documento aqui que te mostra como ajustar esse parâmetro. Eu não vou entrar nesse detalhe de ajuste aqui. Na verdade, não coloquei no material, mas eu posso te explicar como é que faz isso depois do webinar, sem problema, tá? Foi ajustado para 270. Perfeito. Beleza, vamos prosseguindo aqui. E gente, pode mandar a pergunta, pode mandar aqui os comentários que vocês tenham a acrescentar, sem problema, tá? Vamos prosseguir aqui. Proteção contra a falha de isolamento. Na verdade, antes de a gente entrar nesse ponto, é interessante a gente comentar que o que seria em sistemas, né, fotovoltaicos, o que seria uma falha de isolamento, para a gente conseguir exemplificar. Numa instalação, quando você tem duas ou mais partes que elas estejam sob potenciais diferentes, e elas entram em contato acidentalmente por falha de isolamento, ou entre elas mesmas, né, ou entre alguma parte aterrada, a gente diz que tem uma falta, né? E existem ensaios para a gente conseguir medir isso. É interessante dizer que o inversor também, todas as vezes que ele inicia a primeira vez, ele verifica a resistência que existe entre os condutores, né? E o terra, para que ele. Aí, se a resistência ela tiver acima do parametrizado no inversor, ele inicia a operação dele sem problema. Então, toda primeira vez que ele é ligado, que ele é conectado à rede, que ele enxerga o lado CC da instalação, ele faz essa verificação. Tá? E é usado o ensaio de resistência de isolamento,
é uma das maneiras, na verdade, de detectar se eles têm falha nos condutores ali no sistema fotovoltaico. É importante falar também que nesses sistemas hoje em dia, fotovoltaicos que a gente utiliza inversor sem transformadores, esses condutores, os circuitos de corrente contínua, eles são isolados do terra. Então, assim, quando a gente tem defeito, quando a gente tem módulo com defeito de isolamento, quando a gente tem talvez o condutor exposto, ou uma falha interna no inversor, tudo isso pode causar uma falha, uma fuga de corrente contínua, e aí seria uma falha de isolamento. Interessante falar também, gente, que é diferente a gente falar de falha de isolamento, fala de isolamento, a gente está falando de corrente contínua do lado do inversor para o sistema, né, para dentro do sistema, e fuga, quando a gente fala de fuga de corrente aqui, especificamente nesse caso, quando eu falar de fuga de corrente, eu estou falando do lado de corrente alternada, só para o conceito ficar bem explicado, a gente acabar não confundindo uma coisa com a outra, que às vezes gera um pouco de confusão na hora de exemplificar, na hora de explicar isso. Tá? Então, assim, a corrente de fuga, na verdade, ela é a corrente que é causada por uma imperfeição da isolação. Tá? E, de alguma maneira, ela flui para a Terra ou para algum elemento condutor que é, digamos assim, que estranho à instalação. E é importante a gente observar também, é importante ser dito isso, que na prática, na verdade, na prática, sempre existe uma corrente de fuga, tá, gente? Em qualquer circuito. Uma vez que a gente considera que não existe um elemento isolante perfeito, né? E aí a gente já entraria num aspecto aqui mais de física de semicondutores, enfim, mas só para ficar exemplificado aqui que não existe um isolante perfeito, então em todo circuito existe uma fuga de corrente. No entanto, em condições normais, essas fugas de corrente elas são extremamente baixas. Então, elas não causam nenhum tipo de anomalia no circuito, não causam nenhum tipo de problema no circuito. Então, assim, para tentar fechar aqui o entendimento, porque a gente está falando de proteções do inversor, né? Então vamos trazer essa realidade para dentro do inversor. Como eu falei, todo inversor, quando ele está em modo operacional e começa a produzir energia, começa a gerar, essa resistência, né, entre o terra e os condutores de corrente contínua, ela é verificada. Tá? E aí o inversor ele exibe erro de isolamento. Inclusive, a gente teve uma situação dessa há pouco tempo com o inversor da Solis, que ele identifica que existe um erro, um defeito de isolamento, quando ele detecta uma resistência muito baixa, aquela que está parametrizável no inversor. E como a gente vê aqui, né, normalmente inferior a 150 kΩ. Tá, gente? Tá claro? Tá legal o entendimento, gente? Dê um feedback aí para mim, por favor. E ainda falando dessas instalações fotovoltaicas ou em qualquer instalação elétrica, pode existir, como eu falei, essa corrente de fuga que são indesejáveis, né, nos equipamentos. E só para terminar de diferenciar ali, né, corrente de fuga e de falha de isolamento, essa corrente elétrica, a corrente de fuga, é uma corrente que ela desvia o caminho natural dela, ela desvia o caminho original e flui para o terra ou alguma passagem pelo corpo de uma pessoa, de um animal, enfim, que é o que a gente conhece como choque elétrico, né? Então, daí que é originado, daí que vem esse termo choque elétrico. Essa corrente ela deve ser evitada, obviamente, como medida de proteção, e, na verdade, quando existe essa corrente, a gente entende que tem uma falha ou um defeito no sistema como um todo, ou no inversor, ou nesse caminho do módulo até o inversor. Beleza, gente? Então, assim, falha de isolamento, a gente está falando de circuito de corrente contínua e fuga de corrente de fuga. A gente está falando de circuitos de corrente
alternada. Beleza? Vamos prosseguindo aqui. Gente, estou olhando para o lado assim, às vezes, é porque eu estou com 2 monitores e a câmera é do notebook, mas estou tentando ao máximo ficar olhando para frente aqui para vocês, tá? Mas de vez em quando eu tenho que olhar para cá para ver onde está a apresentação. Então, nesse slide aqui, por exemplo, a gente acabei falando um pouco antes, né, dele, lá, falando sobre a proteção contra fuga de corrente. A gente vai falar um pouco mais, tentar falar um pouco mais exemplificado esse slide aqui para vocês. Então, assim, qual a diferença, né, do que a gente estava falando lá, que a gente estava falando de corrente contínua, né, de falha de isolamento entre os condutores que começam lá no módulo até a entrada do inversor, e aqui a gente vai falar um pouco mais sobre fuga de corrente, mas falando de corrente alternada, tá, gente? Então, deixa eu tentar exemplificar isso aqui de uma forma interessante, que fique didática. O que acontece? Um painel fotovoltaico, quando eu falo painel, eu estou falando do conjunto, tá, gente? Conjunto dos módulos, e não de um módulo, uma unidade específica. Painel, estou falando do arranjo como um todo. A gente sabe que ele é composto por células solares, né, ligada em série e depois em paralelo, de forma a ser obtido, são circuitos de série em paralelo, de forma que a gente consiga obter a tensão e corrente que a gente deseja para o sistema ali, né? E aí, o que acontece? A acomodação, né, a colocação dessas células, elas são feitas numa superfície plástica, né, no material plástico que tem o módulo, e sobre elas, em cima delas, é colocada a camada de vidro. Nesse desenho aqui não vai dar para a gente ver direitinho, mas enfim, a gente sabe que a camada traseira aqui do módulo, né, ela é composta por um polímero, é muito famoso o Tedlar, né, que a gente conhece, e em cima aqui uma camada de vidro, e nas laterais a gente tem o metal, que são os frames, né, que é feito de metal. Então a gente sabe que essa é a formação que envolve, na verdade, a célula, obviamente falando resumido, tá? Não vou falar de cada um dos materiais que compõem uma célula. Inclusive, a gente fala disso em outro webinar, vocês podem assistir, tá lá no nosso canal do YouTube, mas como não é o foco aqui, não vou me ater a isso. Mas é só para a gente entender do que se trata isso aqui. Então, aqui está falando de capacitância parasita. Talvez muita gente nunca tenha ouvido falar ou não entenda exatamente como se dá a fuga de corrente por conta dessas capacitâncias que se originam ali, né? Então, assim, essa capacitância é formada entre a superfície que está em contato com a célula e a terra, né? Como essa capacitância ela ocorre de um efeito que é indesejado, a gente chama ela de capacitância parasita, por isso o nome parasita, tá? Na verdade, assim, gente, a existência dessa capacitância por si só, ela não seria um problema em grande escala, assim, que a gente tenha que se preocupar. Porém, a carga que fica armazenada ali, né, nessas capacitantes, nessa capacitância, ela pode fluir para o terminal de terra. E aí, se não tiver, sem a presença de uma isolação galvânica, vai existir, obviamente, uma circulação de corrente entre os painéis e a rede através do circuito do inversor. E aí que entra, na verdade, o inversor nessa história e o porquê que isso pode, em algum momento, dependendo do nível ali da corrente, prejudicar o sistema como um todo. Então, mesmo que o sistema, que o arranjo, ele não tenha os terminais diretamente aterrados, pode haver um caminho para a passagem dessa corrente, né, através de um acoplamento capacitivo, que acontece entre a célula e essa moldura dos módulos, tá, gente? Que a gente chama de frame, né? Como esse frame ele é metálico, e normalmente eles são aterrados, né, pelo menos em toda instalação ele deveria ser aterrado, o resultado é uma presença de uma capacitância parasita entre o gerador fotovoltaico, como a gente já comentou aqui, e o terra.
E aí, falando de valores, os valores, na verdade, dessa capacitância, ela depende de muitos fatores. Por exemplo, depende da estrutura do módulo, depende da distância entre elas, depende das células, é, depende, por exemplo, também de umidade, depende de condições meteorológicas, é, depende do nível de sujidade, a gente chama de sujidade, nível de poeira, né, que está cobrindo a superfície dos painéis. Tudo isso faz surgir um caminho condutivo, né? E aí a gente até escreveu aqui no resumo, né, que para reduzir essa fuga, a gente deve diminuir o comprimento, um exemplo, diminuir o comprimento dos cabos, dividir o sistema em mais strings, usar inversores menores e aumentar a distância dos módulos para o telhado. Eu estava lendo um estudo, quando eu estava dando uma estudada sobre um pouco mais a fundo sobre esse assunto, e algumas pesquisas científicas, né, dizem que esse valor ele pode variar de 100 até 400 picofarad no único módulo, né? No único módulo fotovoltaico. E que ele pode alcançar valores em torno de 200 nanofarad por quilowatt-pico, em ambientes que são muito úmidos ou que tenha muita incidência assim, de chuva, né? E aí eles dizem que é estimado, na verdade, que essa capacitância ela pode variar de 50 nanofarads a 100 nanofarads para cada quilowatt de painel instalado, né, de sistema instalado. Um outro ponto, para complementar, na verdade, esse assunto, deixa eu só tirar uma dúvida com vocês aqui. Esse assunto para vocês é novidade? Eu confesso que antes da gente de elaborar esse material, eu nunca vi nenhum webinar tratando especificamente sobre esses detalhes que A gente podem. tem, a gente Oi? tem no chat ali, a gente tem um comentário do Gerson dizendo que já conseguiu medir essas correntes de fuga em alguns momentos, que existem mesmo em sistemas pequenos, imagino que isso faça parte já do trabalho dele. Ficou uma dúvida do Muito bom, Ramiro, Gerson. perguntando, essa capacitância parasita poderia gerar conteúdo harmônico na rede CA entre o inversor e a conexão da rede e ou transformador de acoplamento? Sim, Ramiro, sem dúvida, sem dúvida, tá? Eu vou tentar comentar aqui sobre. Pô, foi legal você falar que me lembrou, eu confesso que eu tinha esquecido. Mas sim, cara, essa capacitância parasita, dependendo do nível de corrente, desculpa, ela pode sim gerar conteúdo harmônico na rede, tá? Conteúdo harmônico, ela pode gerar distorção harmônica na corrente, de corrente, né? Ali na rede CA. Vou tentar comentar um pouco sobre isso aqui. Mas sim, o Ramiro, muito bem pontuado. Eu tô vendo aqui muita gente falar que é novidade, e, poxa, isso é interessante, né? Que a gente tenta sempre trazer uma abordagem que seja nova e cooperar para o crescimento profissional e para o conhecimento de todo mundo. Então, assim, vamos tentar aqui fechar esse conceito. Legal que isso é novidade, então vamos tentar deixar esse conceito bem fixado aqui para todo mundo, tá, gente? Então, continuando, onde eu parei? Falando da pesquisa, né? Então, assim, por causa dessa capacitância entre os módulos, os painéis e o solo, né? Existem as flutuações de potencial. Aliás, flutuações de potencial devido a algum tipo de estratégia, por exemplo, de chaveamento e também a topologia do inversor, resultam no surgimento de uma corrente de dispersão. Que aí entra o problema, que vai chegar lá nesse problema de distorção harmônica. Essa dispersão, essa corrente de dispersão, que é uma corrente capacitiva, ela também é chamada de corrente parasita. Então, o conceito meio que se fecha, né? E dependendo da topologia do conversor ali, dos estados, como é que eu vou dizer, do estado dos interruptores, das condições ambientais no qual o sistema está operando,
essa corrente de dispersão ela pode causar mais ou menos problema, tá? E aí entra, por exemplo, foi o Ramiro comentou? Foi, né, Anderson? Sobre a distorção. Foi Então, sim. Ramiro, então, além disso, tem a interferência eletromagnética, né? A distorção na corrente da rede, e tem perdas, obviamente, adicionais envolvidas no sistema. E o mais sério, na verdade, além dessa distorção harmônica, porque o inversor ele tem um limite, né, de distorção harmônica, que geralmente, pelo menos até os que eu já trabalhei, eles variam de 1,5% até no máximo, a maior taxa que eu vi admissível era de 5%. Mas o problema, na real, é que ele pode causar uma atuação indevida da proteção no circuito, né? E aí isso gera problema de segurança, e aí passa a ser muito sério, passa a ser bastante sério o surgimento dessas correntes, dessas capacitâncias parasitas, e dessa fuga, obviamente, de corrente. E aí essa corrente de dispersão, ela é limitada por norma, né, na verdade, e durante o funcionamento ela pode atingir amplitudes acima do permitido, né? E aí sim começa a causar problemas. E aí ele vai cooperar para o conteúdo harmônico da corrente, da rede. Tá, Ramiro? Que foi o que você comentou. Aqui, ó, o Marcos Magalhães. Gente, para quem não sabe, o Marcos Magalhães trabalha com a gente, tá? Ele tá aí escondido. Ele está assistindo aí, está cooperando com a gente. O limite de THD, que é a taxa harmônica de distorção, em norma é de 5%. Isso aí, obrigado, Marcos. Eu realmente nunca vi nenhum datasheet, por exemplo, que mostre taxas maiores, superiores a essa. E aí, um outro ponto legal é que talvez você esteja se perguntando assim, a gente nunca viu isso em norma nenhuma, né? É porque na verdade, assim, se eu não me engano, tá, a única norma que trata disso é uma norma europeia, uma norma alemã, que ela fala especificamente sobre esses níveis de amplitude dessa corrente de dispersão nos sistemas fotovoltaicos sem transformadores, que é os sistemas que a gente usa. E aí, de acordo com essa norma, eu estava dando uma olhadinha, ele tem um tempo de desconexão do inversor à rede, né? Que ele diz que deve ser de 0,3 segundos quando esse valor do pico da corrente de dispersão é maior que 30 miliamperes. Ou, perdão, maior que 300, tá aqui no slide, maior que 300 miliamperes. Tá? Então, se essa corrente ela for maior essa corrente de dispersão for maior do que 300 miliamperes, o inversor ele deve ser desconectado da rede em até 0,3 segundos. Beleza? E aí, para os demais casos, na norma, depois eu posso até compartilhar com vocês aqui qual é a norma. O Marcos podia até me ajudar nisso, né, Marcos? De repente, eu não sei se você sabe a norma, se você tiver algum link que dê para o pessoal ler a norma, você pode jogar no chat aqui, por favor. Que aí tem uma tabela completa que fala sobre os valores médios para a corrente de dispersão e os respectivos tempos de desconexão, tá? Eu sei que existe uma tabela que detalha lá todos os valores dessa corrente e o tempo de desconexão para cada uma delas, tá? Um outro detalhe que eu estou lembrando aqui que eu não comentei, que é interessante só pontuar, é que nesses casos de inversores que não tem transformador, né, vai haver o risco de choque elétrico se o painel não estiver aterrado, tá, gente? Então, é importante que o sistema ele esteja aterrado, porém, aterrando o painel, há o aparecimento de corrente de dispersão. Então, assim, essa corrente é meio que inevitável que exista, tá, gente? Mas ela deve ser limitada a um nível onde não cause anomalias na rede e no funcionamento do inversor. Perfeito, gente? Ficou claro? Não sei se está sendo muito
muito difícil de compreender ou se tá claro. Depois vocês me deem um feedback, por favor. Prosseguindo aqui, a gente fala. Esse slide, na verdade, aqui, gente, é mais para dizer, em resumo, que não é interessante você usar um DR no circuito que tenha gerador fotovoltaico, tá? O interessante do DR é você proteger circuitos específicos, né? Então, a gente fala aqui, né? O inversor ele não possui proteção contra a corrente residual. E não deve haver o DR instalado no mesmo circuito do gerador. Tá? E, na verdade, é só para exemplificar. Então, eu queria entrar agora aqui. Vamos começar a comentar um pouco especificamente sobre os inversores da Solis e da Fronius, tá, gente? Então, a gente costuma ter mais, aqui no nosso departamento de engenharia, a gente costuma ter mais recorrência, né, de dificuldade de instalação com os inversores da Solis, porque, na verdade a Fronius, eles têm um suporte técnico do próprio fabricante, então muitos dos integradores, dos instaladores preferem, e não há problema nenhum nisso, recorrer diretamente ao suporte do fabricante. Tá? Inclusive, eles orientam que seja feito dessa maneira, então não há problema. Obviamente que você vai ser muito bem tratado e muito bem orientado, tanto se você fizer contato direto com a Fronius, ou se você fizer contato comigo, com o departamento de engenharia, a gente vai resolver o seu problema da mesma forma. Mas a forma de tratar o pós-venda, o suporte técnico da Fronius é diferente do da Solis. E não que um seja pior ou melhor que o outro, tá, gente? São apenas formas diferentes de lidar e de tratar o suporte técnico. Então, aqui tem o código de alarme dos inversores da Solis e da Fronius e a relação, né, dizendo a que eles se referem e a solução para cada um deles ou para a maioria deles, tá? Então eu vou comentar de forma genérica, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem, obviamente, me perguntar, pontuar aqui. O Fronius, quem está acostumado a trabalhar com o inversor da Fronius, sabe que existem assim infinitos códigos de alarme, né? Cada classe de código para um tipo de coisa. Então, assim, eu não vou comentar, obviamente, cada um, senão a gente vai ficar aqui até a tarde inteira. Mas o interessante é entender o seguinte: a Fronius, ela separa os alarmes dela por classe, né? Então, por exemplo, essa primeira página aqui que está com esse código que começa com 1, que eles chamam de classe 1, todos eles são referentes a status que ocorrem temporariamente e que são causados pela rede de energia, tá? De energia pública. Então, todos esses códigos aqui têm relação com a sua conexão CA. Tá? O que você precisa memorizar, que você precisa entender na hora de identificar alarme, de corrigir erro, no momento ali de instalação ou de comissionamento, é você entender isso. Então, os códigos de classe 1 da Fronius são relacionados à rede de corrente alternada, ao fornecimento de energia, à rede pública de fornecimento. Beleza? Que vai, na verdade, desse código 102 até, se eu não me engano, 112. Aí eu não lembro, eu acho que tem um 112 ainda aí. Tem um 107, 108, mas acredito que ainda tenha um 112. Depois disso, deixa eu comentar, antes de mudar do slide, deixa eu comentar do Solis aqui. No Solis, existe um documento que eu posso enviar para vocês também, que é um documento que detalha os erros mais comuns. Não vou ficar comentando um por um, porque é chato, ninguém gosta de ficar ouvindo isso, mas vocês precisam conhecer, obviamente, para o momento de instalação e para o momento de até... o que acontece? Quando você fica familiarizado com o equipamento, você bate o olho e você já sabe do que se trata, e isso é muito legal, porque você otimiza o seu tempo de manutenção, né? Quando você vê o código do Deus, você já sabe do que se trata e você consegue resolver o problema de forma pontual, não tem que ficar procurando, não tem que ficar
E por falar em procurar, gente, eu queria fazer uma pergunta aqui, agora eu vou mexer com vocês. E vou começar por mim, mas eu quero que vocês sejam sinceros. Quem aqui já leu um manual inteiro de um inversor? Quero ver quem é sincero para dizer a verdade. Alguém aí já leu o manual inteiro de um inversor? Ó, Gustavo, olha só, hein, cara, você tá falando verdade, né? Olha, eu tô ficando surpreso, porque desde a sua primeira instalação você sempre leu o manual? Ou você só foi procurar quando você encontrou um erro, quando aconteceu um problema? Né? Gente, é muito comum, tá? Eu fui passar a ler manual depois que eu encontrei meu primeiro erro. Eu instalava, eu não li obviamente, eu não li o manual inteiro, li o que me interessava, e se eu achasse um erro, um problema, eu ia correr pro manual. É normal, tá, gente? Não estou julgando ninguém. Mas é só uma cultura que, assim, 99% das coisas, das dúvidas, dos erros, a gente encontra se ler o manual, a gente encontra a solução. Mas a gente não lê, tá? Isso é cultural do brasileiro. Espero que algum dia isso mude. Né? Ô Anderson, você leu o manual de algum eletrodoméstico, algum equipamento eletrônico que você comprou para sua casa? De nenhum, Antes de cara. você. Muito você menos leu? de um inversor, nenhum, nada, absolutamente nada. A gente liga na tomada e vê o que acontece. Se não É explodir, complicado. funcionar, segue. Pois é. Então, assim, eu tô surpreso, porque tá todo mundo aqui falando que lê. Não sei não, acho que vocês estão Não, mentindo para mim. não, mas tem uma Mas... galera aqui que tá com a gente aqui, ó. Matheus Oliveira, Edgar aqui, ó. Tá aqui, ó. Pois é, cara. Edgar, Então, Gustavo Marques. Tem uma galera que tá com a gente não tá isolado aqui no mundo assim, não. pois é, gente, não tô julgando ninguém, tá? Isso é completamente compreensível. Apesar de ser errado, é completamente compreensível. Espero que a gente mude e que a gente tenha a cultura de sempre ler o manual, de entender exatamente, minuciosamente, cada detalhe do equipamento que a gente está trabalhando. Que isso vai ser um diferencial até comercial para o seu concorrente, tá? Você entender muito bem com o produto que você está trabalhando, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, aqui, como eu comentei, né, esses códigos são para corrente alternada relacionada à rede. E na Solis, a mesma coisa. Então, você tem o código aqui que é relacionado à mesma coisa da Solis e da Fronius. Beleza? E aí, falando sobre como eu comentei da Fronius, deixa eu comentar da Solis aqui rapidinho. Então, por exemplo, a proteção. Vou dar um exemplo aqui: a proteção de ilhamento, de anti-ilhamento do inversor da Solis. Ela tem o tempo de ação de até 2 segundos, tá? E aí a lógica da ação. O inversor ele se desconecta automaticamente da rede, obviamente, e ele vai entrar em modo de falha, ele vai relatar a informação da falha, e depois de um tempo, quando se a rede estiver estável, ele vai entrar naquele processo de sincronismo com a rede. As proteções, por exemplo, de sobrecorrente, né? Como é que funciona a proteção de sobrecorrente do inversor da Solis? Se você tiver uma corrente de saída maior do que 30% da corrente de entrada, né, ele vai desconectar automaticamente da rede e o tempo de ação disso é de 0,2 segundos. Tá? E aí, depois que a falha é eliminada, o inversor é restaurado dentro do tempo de 30 segundos. Não vou falar sobre tudo, estou falando sobre as coisas mais comuns que a gente lida no dia a dia e que a gente acaba tendo que responder assim de forma rápida para o cliente. Por exemplo, proteção de curto-circuito. Quando que uma proteção de curto-circuito vai atuar no inversor da Solis? A condição para ela atuar, para ela operar, é que a corrente de saída seja maior do que 50% da corrente de entrada. E o tempo de ação é de 0,1 segundo. Né? Então, o tempo de recuperação automática do equipamento é igual para essas proteções, né? Depois que a falha é eliminada, o inversor é restaurado à rede dentro de 30 segundos. E por aí vai, gente. É muita coisa que não dá para a gente detalhar aqui. Mas o que é importante ficar fixado é que a gente está falando de equipamentos que são extremamente confiáveis, tá? Extremamente
que tem uma construção de engenharia, uma eletrônica de potência extremamente confiável e que você pode trabalhar com esses produtos sem problema algum. Beleza. Aí aqui, falando de sobre tensão sobrecorrente, falha de isolamento e corrente de fuga, como a gente comentou aqui durante o webinar. Esse código, gente, aí você vê que mudou a classe aqui do código, né, do Frones. Então, essa classe 3 de alarme, de código de alarme, a Frono diz que são alarmes que podem ocorrer durante a operação de alimentação do equipamento, e ela normalmente não causa uma interrupção assim, permanente da operação da rede, tá? Então, assim, após a separação automática da rede do monitoramento, que tivesse sido identificado, o inversor ele vai tentar retomar a operação de alimentação dele. Beleza? E eu comentei, né, sobre corrente lá do Solis. Ah, não, falei de sobrecorrente, né? Falei. Então, por exemplo, ele tem. Eu lembro que lá no começo, eu não sei se foi o Ramiro que perguntou sobre as proteções de sobrecarga, ou foi sobrecorrente que o Ramiro comentou. Acho que foi sobrecorrente, né? Mas eu tô lembrando aqui que no Solis, a proteção como a gente comentou aqui, né, sobre, por exemplo, corrente de fuga, ela atua de forma diferente de acordo com o valor dessa corrente, obviamente, né? Então, assim, ele tem um tempo de atuação para quando a corrente de fuga ela está num estado que a gente chama de fugiu a palavra, estado estacionário, né, que tem um valor acima de 300 mA, ele tem um tempo de atuação, aquele relézinho ali. Quando a corrente é maior do que. Quando a corrente de fuga ela é abruptamente, né, é maior do que 30 mA, por exemplo, muda o tempo de atuação do relé. E aí vai mudando, de acordo com o nível de corrente de fuga, o relé ele muda o tempo. Ele reduz, na verdade, né? Ele vai reduzindo o tempo de atuação dele. E aí ele tem a mesma maneira de se reconectar após 30 segundos. Após ele eliminar o problema, ele eliminar a falha, ele conta 30 segundos e ele tenta se reconectar com a rede. Tá? Vamos prosseguir aqui. No Fronius, já comentei sobre sobretensão, sobre corrente. Gente, tudo isso aqui que eu tô fazendo um comentário aqui, obviamente resumido, tem no manual de cada um dos inversores, tá? Esses códigos de alarme, a forma como você elimina o problema da maioria deles tem no manual do equipamento. E uma coisa interessante é que existem falhas, como a gente está vendo aqui, né? Que a solução é reiniciar o inversor. Então, assim, não tem muito sofrimento, não tem muito o que a gente fazer, é reiniciar o inversor e esperar que o comportamento dele elimine o código de falha, elimine a falha dele, tá? Só um outro comentário ainda sobre o Solis. Eu estou comentando assim mais do Solis, porque a gente trabalha mais tempo com o Solis do que com a Fronius, então o nível de recorrências para a gente é maior hoje do que da Fronius. Então, assim, o tempo que a gente tem de histórico, né, de coisas que já aconteceram, é bem maior do que a gente tem com Fronius. Então, a gente tem mais feedback para dar para vocês relacionado a Solis do que para Fronius. Mas um ponto bastante interessante de comentar
é que, gente, quase não dá defeito esses equipamentos, é muito difícil que eles tenham defeitos. São equipamentos de altíssima qualidade. E quando tem defeitos, geralmente são defeitos que são corrigíveis, né? Não são defeitos de um equipamento ser inutilizado. E existem algumas outras proteções importantes, contra como inversão de polaridade, né? A Solis tem um dispositivo muito interessante que, se ela detecta uma inversão de polaridade na entrada das strings, no componente ali, ela derruba a tensão para zero imediatamente. A proteção é imediata, instantânea, e ele nem inicia o equipamento. Eu considero isso muito inteligente, muito, muito legal, porque você evita de danificar as entradas do componente ali, as entradas das strings no inversor. Existe também proteção de desequilíbrio nos inversores trifásicos, né? Existe proteção de desequilíbrio dessa tensão trifásica. Isso é muito interessante porque isso atua quando existe um desequilíbrio entre pelo menos duas fases que seja maior do que 20%. Né? Então, essa proteção atua em menos de um segundo. Né? O inversor ele se desconecta automaticamente da rede, entra em modo de falha, relata o problema e depois ele tenta se recuperar de forma automática também. Então, são equipamentos assim, extremamente inteligentes. Né? Bom, esse é o nosso último slide, gente. Já estamos aqui em 1h27, contando o tempo de falha, né? Peço desculpa a vocês pelo imprevisto aqui da energia faltar, né? É uma ironia, né? A gente falando de eletricidade aqui, a energia faltar, mas acontece nas melhores famílias. Gente, é isso. Quero agradecer ao tempo de vocês, primeiramente, a presença de cada um de vocês aqui. Hoje é feriado e a gente tem bastante gente aqui prestando atenção no que a gente está comentando aqui. É uma responsabilidade muito grande para a gente ocupar o tempo de vocês, né? Então a gente espera que a gente consiga estar ocupando esse tempo, a gente consiga estar agregando conhecimento. Espero que tenha enriquecido vocês de alguma maneira e que vocês levem isso aí para a vida profissional de vocês. Vocês têm algum comentário, gente? Vamos bater um papo aqui de 5 minutos rapidinho. E o Marcos foi comentando aqui, né? Marcos, obrigado aí pela sua ajuda. Eu acho que tem uma galera da Win aqui que tá assistindo também, junto com a gente. A Sabrina do nosso marketing está aí. Acredito que o nosso responsável por compras está aí também. Cadê o Anderson? O Anderson saiu da. Acho que o Anderson caiu, né? Não sei. Anderson tá aqui? Beleza. É porque você fechou aqui, na verdade, eu ia só. Ô, Gustavo! Gustavo Defivale tá aí? Gustavo é parceiro nosso. Obrigado, Gustavão, pela presença. É, Obviamente não vai dar para falar de cada um aqui, né? Mas muito obrigado ao tempo de todo mundo. Espero que tenha sido, como eu falei, né? Muito, muito enriquecedor aí na vida de vocês, na vida profissional. Eu queria só fazer uma pergunta aqui, gente, para a gente deixar registrado. Gente, eu gravei um tutorial há pouco tempo sobre a atualização da nossa ferramenta de dimensionamento de projetos no site. Eu gostaria muito que todos vocês testassem a ferramenta, fossem lá, usassem e me dessem o feedback sobre a funcionalidade dela, se está legal, se vocês acham que deveria melhorar algum ponto. A gente evoluiu o algoritmo de cálculo dela para um algoritmo bastante complexo e inteligente, então a gente acredita que ele consiga hoje atender todos os tipos de projetos que vocês tentarem dimensionar lá. Então eu peço que vocês usem o nosso assistente, utilizem ele como forma de gerar orçamentos, de gerar proposta para os seus clientes, tá? E nos dê um feedback disso. É muito importante o feedback de vocês, porque a gente melhora a ferramenta de acordo com o feedback de vocês, tá, gente? Então, é isso, gente. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo tempo. Dia 28, próxima semana, a gente tem um webinar falando sobre usinas de solo.
Espero que todos vocês se façam presente, divulga pra galera aí, espalha pra galera, tá? E se vocês puderem, gente, tirar. Eu falei só no final, né? Dei mole. Se vocês puderem postar no Instagram, isso aí que vocês estavam assistindo a live aqui com a gente, marcar a gente vai repostar a marcação de vocês na nossa página, e isso aí pode gerar retorno de negócio aí para vocês também. Então, se vocês marcarem, pode contar que a gente vai recompartilhar a postagem de vocês. Beleza, gente? Então é isso. Muito obrigado. Desculpe a falha técnica lá no começo. Tá, isso aí, dia 28, usinas de solo. Obrigado aí a todo mundo que comentou aqui. Valeu, galera. Grande abraço aí. Até a próxima, hein? Um abraço.